possuem milhões de seguidores, alguns se tornam piadas, são empreendedores de palco, palestrante motivacional. Se eu disser para você, do Tony Robbins ao Pablo Marçal, que eles não fazem coaching, eu posso provar. Vem comigo. São palestrantes motivacionais, são empreendedores de palco, mas não fazem coaching. Bom, aqui eu tenho que fazer algumas observações. Eles podem até ser coach, mas o que eles fazem, o que aparece aqui nas redes sociais, não é coaching. E isso não é porque eu quero ter a propriedade do que é e do que não é, porque o coaching é uma metodologia que possui uma literatura, ela possui uma fundamentação. E eu vou trazer aqui alguns pontos desta fundamentação que vai provar que nem o Tony Robbins, ele faz coaching nos seus eventos. Muito menos o Pablo Marçal. Por isso que eu coloquei o título desse vídeo, Era Uma Vez o Coach, do Tony Robbins ao Pablo Marçal. Aqui eu quero fazer uma ressalva em relação a todos esses que apareceram aqui na thumbnail desse vídeo. Alguns eu respeito e até recomendo, são eles Tony Robbins, por exemplo, o Zé Roberto, por exemplo. Aliás, o que mais é fiel à metodologia coach. Outros respeito, mas não recomendaria, por algumas divergências em relação à metodologia, à visão que se tem. Por exemplo, o Paulo Vieira. Respeito muito o trabalho do Paulo Vieira, mas não recomendo. Mistura muito com uma questão ali um pouco religiosa e seria talvez a semente do que a gente chama de coach messiânico. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aqui que eu posso construir um vídeo falando só sobre o que é que nós chamamos de coaching messiânico. E o Joel J, por exemplo, que respeito bastante pelos resultados que traz, até algumas colocações e reflexões são bem interessantes, mas, por exemplo, frases que também o próprio Paulo Vieira fala, você é o seu resultado, isso gera uma hiperidentificação com o resultado que traz uma ampliação da insatisfação, mais do que um desenvolvimento progressivo dos resultados em uma melhoria contínua. Outros nem respeito, nem recomendo. Aqui eu estou falando do trabalho, não das pessoas, porque não conheço essas pessoas, como é o caso do Pablo Marçal, como é o caso do Strider, outros aí, tem um até que usa a questão da energia sexual, enfim. Então, são abordagens que carecem, no meu julgamento, de uma fundamentação, de uma orientação de onde se quer chegar e até, em alguns casos, de aspectos e cuidados éticos. Então, esses daí nem respeito, nem recomendo, novamente, o trabalho deles. Mas respeito quem gosta, respeito quem segue, respeito quem acha maravilhoso. Mas depois de todas essas ressalvas, devo chamar a atenção o seguinte, não fazem coach. Nem mesmo o que eu mais respeito, de todos, que é o Tony Robbins. Que eu vou fazer um breve histórico, né? Quando eu iniciei minha formação de coach, eu imediatamente comecei a pesquisar, a estudar muito. E aí eu percebi que a maioria das escolas aqui no Brasil tinha uma referência. Eles sempre mencionavam o Tony Robbins como uma referência. Então, o que é que eu passei a fazer? Vamos buscar na fonte. Vamos buscar no Tony Robbins. E aí eu tive bons professores no coach. Aqui quero fazer uma menção à minha querida professora, minha mestra Carol Costa, e também o doutor Adriano Faria, que foram os primeiros a me ensinarem os meus primeiros mestres dentro da metodologia coach. Dentro desse processo eu tive o privilégio, facilitado justamente por Carol e Adriano, de fazer um treinamento com o Tony Robbins lá nos Estados Unidos. E ali eu já tinha estudado algumas coisas e imediatamente percebi que o Tony Robbins ele utilizava muito mais a programação neurolinguística do que o coach nos seus eventos. Um evento de inteligência emocional, como o Paulo Vieira faz, ali ele não está efetivamente usando a metodologia coach. Ele está usando a programação neurolinguística. Eu costumo dizer que é PNL de palco.
programação neurolinguística de palco. Eu levo as pessoas numa imersão de final de semana e ali, naquele final de semana, com técnicas de programação neurolinguística, eu busco fazer uma reprogramação do padrão mental daquela pessoa. Se vocês quiserem que eu explique como é que funciona essa estrutura, também deixa aqui nos comentários, porque eu consigo mapear justamente para vocês o que seria o passo a passo dentro dessas imersões, onde se utiliza principalmente a PNL, né? O que eu estou chamando aqui de programação neurolinguística de palco. Então, mesmo o Tony Robbins, que é alguém que eu respeito e recomendo, eu percebi que naquele momento ele não estava utilizando a metodologia coaching. O coaching, ele tem várias influências, seja da área da educação, da psicologia e da gestão. E uma das influências é justamente a metodologia da programação neurolinguística. Programação neurolinguística não é uma ciência, mas é uma metodologia de programação mental. A gente pode dizer uma metodologia de educação comportamental. Uma que, como qualquer outra, seja o coach, seja o mentor, seja o aconselhamento, também é passível de crítica. Então, feito essas considerações, eu vou explicar aqui para você por que eu posso afirmar com certeza que eles não fazem coaching. Para isso, eu vou usar só uma referência, eu poderia trazer outras. Essa daqui não é nem a que eu mais gosto, mas ela é mais simples, que vai trazer os pressupostos do coaching. Então, estou usando aqui, ó, Lotz e Grams, Coaching Mentoring. Se você quiser, depois você pode pesquisar nesse livro. Esse livro é um livro introdutório muito legal, que vai falar justamente sobre os fundamentos do coach, com várias pesquisas, publicações, coisas sérias em universidades. E um dos primeiros pontos que me levou, inclusive, a chegar ao IOC, que é a minha grande referência. Eu poderia fazer esse vídeo aqui, por exemplo, com o manual de coaching da Margaret Moore, né, que é hoje a minha principal referência, a referência da escola de coach, que eu sou coordenador na Galícia Educação. As pessoas sabem mais do que acham que sabem. Quem está no palco é o cara. Ele sabe tudo e ele vai te explicar como você vai resolver a sua vida. Anote. Essa, aliás, é uma frase muito comum. Anote. Tomem nota. Anote. Anote isso aí. Anote isso aí. Um pressuposto do coach é, quando o coach senta na frente do coachee, ele olha para aquele cliente e pensa. Isso é um pressuposto. Ele sabe mais do que ele pensa saber. Ele vai me trazer um problema que na vida dele, ele tem uma experiência que já pode responder esse próprio problema. Isso não existe. Não existe. Ainda mais naqueles exemplos que eu citei aqui para vocês, que nem sequer meu respeito tem. São gurus que você tem que se dirigir para eles perguntando como. Pergunte como. Já começou errado. Tem que pegar o microfone e perguntar como. Isso não é coach. Pode ser qualquer outra coisa. Você pode gostar, você pode curtir, só não chama de coach. As pessoas dispõem de todos os recursos que necessitam para operar mudanças. Esse daqui é o meu preferido. Na verdade, na minha opinião, se eu tivesse escrito o livro, eu colocaria como pressuposto 1. Todos os recursos estão em você. Isso é metodologia coach. Então, um coach não deve dar dicas. Isso é um grande sofrimento para mim, meus planejamentos aqui de conteúdo em redes sociais. Dicas e sacadas do coach, isso não existe. Porque a resposta para o que você precisa, segundo o pressuposto do coach, está dentro de você. Por isso que nós utilizamos uma metodologia trazida, né, pela filosofia socrática, que é a maiêutica. Através de perguntas, nós vamos gerar o parto das respostas que você precisa. Está dentro de você. Inclusive, isso é uma diferença entre um mentor e um coach. O mentor, ele tem a experiência dele que ele vai te ensinar. Um coach, não. Porque no coach, você tem as respostas. Cabe a mim tirar essas respostas de dentro de você. Fazer você ver, enxergar cada uma dessas respostas. Perguntas adequadas, úteis e estimulantes produzem mais resultados do que ordens e comandos. Aqui eu reagi a um vídeo do Marçal, por exemplo, que uma pessoa chegou para ele e perguntou para ele, como eu encontro o meu propósito? O cara ativando a identidade. Como eu ativo a identidade? Aí o Marçal chegou e falou,
Se você quiser pagar o método IP. Se você quiser de graça, aí citou lá Gênesis 1:26. Coach não dá respostas. Coach faz perguntas. Porque a metodologia coach, ela pergunta, ela gera reflexão. E aí faz com que o indivíduo encontre a sua própria resposta. Toda falha representa uma oportunidade de aprendizagem. Você não é seu resultado. Então, eu já vi, por exemplo, o Paulo Vieira falar isso. Você é seu resultado. Eu já vi Joel J falar isso. Você é seu resultado. Quando eu sou hiperidentificado com o meu resultado, eu posso estar aplicando qualquer coisa, menos a metodologia coach. Na metodologia coach, tudo é uma oportunidade para aprendizagem. Sucesso e fracasso é uma oportunidade para aprendizagem. Metas desafiadoras fazem emergir o que as pessoas têm de melhor. Aqui nós estamos falando de estabelecimento de metas que desafiam o indivíduo. E aí isso daqui é uma ciência muito importante dentro da metodologia coach. Nós nos valemos principalmente de elementos da ciência da administração, de como estabelecer essas metas desafiadoras que ao mesmo tempo elas sejam realizáveis. Ninguém, jamais, em 15 dias, se torna um atleta de alta performance. Eu já vi o Joel J numa entrevista com o Pablo Marçal, ouvindo isso do Pablo Marçal. Joel J. Ele é um nadador profissional. Como um nadador profissional pode aceitar que em 15 dias alguém não sabia nadar e passou a se tornar um nadador competitivo? Um competidor em natação. Só se for em uma piscina infantil com crianças. Não faz sentido. Eu entendo. Joel J pensa, você é seu resultado, aí olha, esse cara fatura milhões, então esse cara é muito bom. Toda aprendizagem é precedida de alguma forma de experimentação. Aqui vem um ponto essencial. No coaching, nós utilizamos a experiência do cliente como fonte de respostas para o que ele precisa realizar agora. O que você tem muito legal na sua vida? A minha vida familiar, meus relacionamentos são muito bons. Então, quais são as características, os pontos fortes que você tem aqui que você pode trazer para a sua vida financeira, por exemplo? Toda evolução e toda resposta, ela é precedida por uma experimentação, por uma experiência real. E não apenas por um aspecto teórico. Ou funcionou comigo, vai com fé que vai funcionar com você. Eu tenho que considerar, sendo você o meu cliente, no caso o coach, eu tenho que considerar a sua experiência. Indo para o desfecho aqui do nosso vídeo, vem a pergunta, professor Adailton, você está querendo dizer que você sabe disso e Tony Robbins, Paulo Vieira, Joel J, Zé Roberto, não sabem disso? Não. Opa. Não estou falando isso. Não estou dizendo que eles não são coach, não estou dizendo que eles não sabem disso. Eu estou dizendo que quando eles estão ali naqueles eventos no palco, esses pressupostos eles não estão sendo atendidos. Eles estão usando outra metodologia que não é o coaching. Então, professor, por que eles fazem isso? Aqui é que vem um ponto. Porque é muito mais fácil vender uma fórmula. Quem vende fórmula não está vendendo coach. E aqui não é nenhum tipo de crítica, porque fórmula, a autoajuda vende. Mas o mentoring também tem uma fórmula de sucesso. É alguém que é bem sucedido em uma área. Por exemplo, eu sou um boxeador bem sucedido. Então eu vou mentorar boxeadores novos. Então ter fórmula não é ruim em si, só não é coach. No coach eu vou ajudar você a encontrar o seu próprio caminho, o seu próprio método. Só que isso é mais difícil de se vender. Eu, quando estou fazendo meu planejamento, por exemplo, nas redes sociais, aqui no canal, qual é a sua tese? Qual é a sua fórmula? A própria rede social nos induz a estabelecer algum tipo de tese definitiva solução definitiva para uma dor que você possui. Isso
não é coach. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aqui um comentário. Se você quiser que eu aprofunde alguma partezinha mais desse vídeo, eu trago os fundamentos lá do IOC, que é ligado à Universidade de Harvard, sobre o coach, deixa aqui no comentário. E eu estou começando o canal agora, dá um trabalho danado fazer esses vídeos, né? Coloca o like aqui no vídeo e se inscreva. Se você conhece alguém que gosta, se interessa por coach ou que talvez se interesse por esse tema, compartilhe o vídeo, você vai estar me ajudando a produzir mais e mais conteúdo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço.